Fala pessoal, eu tô aqui, invadi o canal do Jutsu aqui do YouTube. Ele que sempre faz entrevista. Hoje eu vou entrevistar ele. Ele é uma pessoa que eu admiro demais. E a gente tá com uma série de lives chamada aqui Live Meta Experience, que é um pré-aquecimento pro nosso evento Metanoia, dia 10 de agosto. Mas a gente resolveu, de alguma forma, proporcionar conteúdos para vocês que vão já colocar vocês nessa pista de ativação, né? Já ter uma renovação do entendimento, já ter uma direção. E eu vejo isso já por muito tempo aqui com a Vida do Jutsu, que a gente participa caminhando junto há mais de 5 anos. E eu percebo que a motivação de vida dele, aquilo que ele faz, é realmente aquilo que ele é apaixonado em fazer. Isso é o motor 2 dele, que a gente chama, né? O motor que leva ele a viver a vida que ele vive. Isso me chamou muita atenção e eu tô aqui hoje no canal dele, Pastor Justo de Oliveira. Bom demais estar com vocês aí que estão nos acompanhando no nosso canal e fazendo essa parceria com o Ricardo Padovan. Estamos com expectativa muito grande daquilo que vai acontecer aqui na nossa região e você vai me entrevistar no meu canal, isso é muito bom, né? E, meu pai, espero que não faça pergunta difícil. Indica aí para alguém, manda para alguém para assistir, para acompanhar. É um privilégio podermos estar ao vivo com vocês. Nem sempre a gente faz algo ao vivo e é uma alegria muito grande. Então, manda mensagem para alguém, fala, tem algo ao vivo agora, entra lá porque vai ser abençoado. Você vai ser abençoado essa noite. Legal. Jutsu, o tema dessa live, né, transformando o que você faz numa motivação de vida. Eu, quando estava escrevendo isso, eu lembrei de você, né? E eu falei, puxa, o Jutsu ele tem um algoritmo de riqueza particular que ele desenvolveu, que é a sua própria vida, as coisas que você faz e a paixão que você põe no que você faz e a forma que você conduz o que você faz. Isso chama a nossa atenção aqui em ver essa prosperidade, né? A gente vê você uma pessoa feliz, realizada, plena, satisfeita com o que Deus tem feito na sua vida. E eu falei, puxa, a gente tem que compartilhar isso para o mundo empresarial, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, os irmãos, os pastores empresários, os CEOs de empresas, diretores, porque as pessoas, elas hoje, eu tenho já há alguns anos convido com profissionais também, né, nem sempre cristãos, ou às vezes o cristão também, existe uma divisão, a pessoa separa e vive em 2 mundos, o mundo profissional e o mundo igreja, o mundo ministério, o mundo que ela tem que performar e tudo mais, e o que eu percebo, ela nunca consegue satisfazer plenamente, porque parece que ela está sempre buscando algo mais para completar aquilo que está faltando, que na verdade ela já tem e ela não está olhando. Então, eu percebo que você, o seu estilo de vida para nós, ele fala muito, porque a gente vê você uma pessoa completa nesse sentido. Você cultiva os amigos, você valoriza as pessoas que andam com você, você é apaixonado por Jesus, você é mentor também de empresários, mentor de pastores, mentor de mentores, e tudo com a sua medida, confiando em Deus e caminhando, seguindo em frente, nunca parando. Isso é muito importante, nos ensina demais, porque você tem uma constância. Por que existe a constância? Porque você faz aquilo que tem que ser feito de acordo com a medida que Deus te chamou. Explica um pouco pra gente sobre esse estilo, cara. Primeiro, agradecer você falar esse tanto de coisa bonita aí de mim, fiquei até arrepiado, mas, mas eu acho que um dos desafios que a gente tem, primeiro eu creio que Deus está fazendo algo maravilhoso na área do marketplace. Sim. Né? Por isso que a gente tem orado e pensado muito sobre aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Eu creio também nisso que você acabou de falar, que por muito tempo, eu estava até conversando com alguns irmãos esses dias, a gente chegava para alguém que estava trabalhando com empresa ou no marketplace de alguma forma, e a gente falava que, nossa, você é tão talentoso na igreja, quem sabe um dia Deus vai te chamar para trabalhar para Ele integral. E a gente perdia a revelação de que a pessoa já está 100% vivendo para Deus. Então, essa mudança tem finalmente chegado na igreja. Finalmente nós estamos entendendo que tudo que nós fazemos aos pés de Jesus é 100% para o Senhor. Ou seja, você ser um médico, advogado, juiz, ou qualquer área que você tiver, se você está 100% para Jesus, aquilo é 100%. Você está integralmente para o Senhor. Então, nós temos entendido isso. Isso tem trago uma clareza. Por isso eu acho que Meta Experience é algo fenomenal.
né? Que Deus está como que despertando algo para a igreja, e eu acho isso fascinante. Agora, uma das coisas que eu creio sobre isso que você perguntou, acho que a primeira coisa não tem como estar fora de Jesus. Uau. Né? Uma palavra que vem à minha mente é contentamento. Você só encontra contentamento e a prosperidade, a palavra que você falou, prosperidade, né? Sim. Essa prosperidade, ela só existe se você está aos pés de Jesus. Não tem como você experimentar, eu falo isso para você, não tem como você experimentar, seja empresário, seja pastor, seja cantor, seja o que você for na sua vida, não tem como você experimentar plenitude sem estar em Jesus. Eu tenho certeza que o pontapé inicial para uma vida de sucesso é quando você encontra o Cordeiro de Deus. A chave está em encontrar Jesus. Então, quando você encontra Jesus, a coisa começa a funcionar, a coisa começa a encaixar, e você começa a falar, agora faz sentido. Agora... E Jesus começa a te levar para um processo, né? Que eu acho que a própria palavra metanoia, né? É uma transformação, é uma mudança de mente. Então, eu creio que uma das coisas que Deus tem feito comigo nesses anos, e eu estou assim no processo, né? É esse entendimento. Primeiro, encontra Jesus. Tá. Ele me satisfaz. Jesus me preenche. Essa acho que é a chave, é o pontapé inicial. Jesus como centro. Muito interessante o que você falou, Judson. Eu queria pegar esse ponto realmente do encontro com Jesus, que é a nossa metanoia. Metanoia, conceitualmente, né? Metanoia, meta, além, acima, sobre. Além do entendimento, né? Acima da média do que eu tenho vivido hoje e sobre o meu momento de vida atual. E o noia, que é realmente o entendimento, a expansão, a continuidade daquilo que eu tenho feito. Então, o encontro com Jesus gera essa metanoia, que gera um arrependimento, que gera mudança de pensamento, Sim. que gera uma nova atitude, porque se eu penso diferente, eu vou agir diferente. Isso é muito poderoso. É verdade. Então, Zaqueu teve um encontro, teve uma metanoia. Paulo teve um encontro, teve uma metanoia. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque assim, o Justo também teve um encontro, teve uma metanoia. E metanoia é interessante. Justo, metanoia, ele não é só aquele impacto e a mudança, ele é a constância da transformação. Porque você teve essa metanoia, encontro com Jesus há muitos anos. Só que você continua na metanoia, você continua na transformação, você continua sendo um cara diferente e buscando ser melhor. Fala um pouco sobre isso pra gente. Eu acho que isso é fácil. O Evangelho, eu estava pensando sobre isso, o Evangelho, não tem como você ter o Evangelho sem a metanoia. Uau. A primeira mensagem que João Batista pregou foi metanoia, porque o reino de Deus está chegando. Arrependei-vos, muda de direção, muda a sua forma de pensar, porque o reino está perto. A primeira mensagem que Jesus pregou foi arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto de você. Sim. Arrependei-vos. A primeira mensagem que foi pregada quando o Espírito Santo foi derramado em Atos, capítulo 2, né, capítulo 1 e 2. A primeira mensagem pública pregada quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 ali foi metanoia, transformação. Então, não tem como você separar a alegria de metanoia. Não tem como você separar plenitude da metanoia. Não tem como você separar, como é que se diz? Accomplishment. Não sei como que se... quando você está satisfeito e cumpre aquilo que você sente. Eu nasci para isso, sem uma metanoia. Entendi. Então, o centro disso tudo é um pouco, fala, sabe uma coisa, eu estou disposto a mudar. Quando Pedro levantou em Atos e falou, deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso aqui. Pedro disse para ele, olha, é isso aqui que está acontecendo. Aí aquela multidão, a Bíblia diz que a multidão, então, apavorada, virou para Pedro e disse, então, o que a gente tem que fazer agora? Depois que Pedro, depois de um tempão falando com eles, falaram, o que a gente tem que fazer agora, Pedro? Fala com a gente. Tipo assim, e agora? Agora eu sei de uma revelação, eu sei de uma verdade, nós matamos o Filho de Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e agora? O que é agora? Aí Pedro vira para eles e fala, arrependei-vos e sede batizados. Ou seja, muda a sua forma de pensar,
transforma. Entra nessa meta, nessa transformação, nessa forma de pensar, e aquele dia 3.000 pessoas foram batizadas e sede batizados. Então, esse processo de encontrar esse lugar, porque você falou uma coisa verdadeira, Ricardo. Eu conheço, já vi histórias, eu vi até gente, não tem que confessar, né? A gente às vezes fica como faz com o dedinho assim no feed. No feed. Deus me perdoe. De vez em quando eu me falei, meu Deus, estou fazendo isso. Mas um dia desses eu estava fazendo assim, e eu vi um cara falando, ó, mostrou o foto de 2 milionários, homens mais ricos do mundo, né? E falou, não vou falar o nome deles, né? Mas os caras mais ricos do mundo estavam escrito assim: esses dois, eu nem sei se isso é verdade, mas esses 2 homens mais ricos do mundo não conseguiram satisfazer as suas esposas. Em outras palavras, o casamento acabou. Então, em outras palavras, tem pessoas que são absolutamente ricas, mas são absolutamente infelizes, porque tem algo que está faltando. Tem um segredo que você encontra em Jesus. Isso é fascinante. Tem um segredo que você encontra em Jesus. Tem um segredo que você encontra quando você permite o Espírito Santo falar: filho, em vez de você olhar para cá, olha para cá. Né? Muda a sua forma de pensar, muda o jeito como você fala. Então, esse segredo, por isso que existem pesquisas, né, científicas, pesquisas aí, que os países mais felizes do mundo, onde o nível de felicidade é mais alto, você pensa, deve ser algum país na Europa, né? Ou deve ser os Estados Unidos, mas o índice de felicidade não está em países que têm muito dinheiro, ou muitos recursos e coisas mais, mas está em países, eu me lembro na época qual que era o país, era uma ilha no Pacífico, se eu não estou enganado, muito simples, onde o estilo de vida era simples, sim, mas parece que eles encontraram algo na simplicidade que eles experimentaram alegria. Então, essa mudança de mentalidade nos leva a encontrar coisas que são realmente eternas. Se você é empresário, você começa a falar: espera aí, deixa eu ver o que é de valor. Muda a forma como você lida com seus funcionários, muda a maneira como você lida com as pessoas perto de você, porque você começa a falar: espera aí, tem algo mais. Tem algo mais profundo, tem algo que eu preciso descobrir, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Então, essa chave, arrependimento, metanoia, mudança de direção, mudança de pensar. E você só muda de direção quando você pensa diferente. Olha só. Se você não mudar a sua forma de pensar, você continua indo na mesma direção. Né? Por isso que esse além do entendimento... Primeiro que acho que para além do entendimento tem que abrir mão de entender, né? Porque é uma rendição mesmo, né? A esse encontro. Eu queria falar um pouquinho sobre Pedro, que você falou, acho muito propício para o mundo de hoje, né? O mundo dos negócios, a igreja, o chamado, o ministério. Então a gente pode dizer, Judas, que a gente vê um Pedro antes e depois, né? Um Pedro que estava ali, que era meio bruto, tomava umas cabeçadas, umas invertidas de Jesus e falava muito, mas não transbordava, não prosperava. Era um Pedro. Mas depois daquele encontro, né, que Jesus vem até ele, alinha ele por dentro, alinha a mente dele, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Ele tem um chamado. Parece então que agora sim ele tem uma voz de expansão, que ele fala: eu vou ministrar aqui algo que está além de mim. E aí essas 3.000 almas, aquela conversão, aquele discurso poderoso. Porque é uma metanoia. Era um cara e depois é outro cara muito potente. E você vê que Pedro foi exposto a algo. Isso aqui é fascinante. Você precisa ser exposto a alguma coisa. Ele foi exposto à obra da cruz. Ele foi exposto à crucificação de Jesus. Ele foi exposto às suas próprias mazelas, à revelação. Isso é fenomenal. Ele foi exposto em todo aquele processo. Ele foi exposto, ele negou Jesus 3 vezes. O orgulho, isso é lindo, porque quando você pensa em business, em negócio, eu não sou muito bom nessa área, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você, como um businessman, descobre, cara, eu não sou grandes coisas, tem algo além que eu preciso. Me desenvolver. Pedro virou para Jesus e falou: nunca vou te negar. De jeito nenhum. Jesus falou: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro passou pela revelação da sua mazela, onde ele falou: sabe de uma coisa? Eu preciso do Senhor.
Ele passou pela obra da cruz, onde ele viu o Filho de Deus sendo crucificado. Ele viu o Filho de Deus sendo enterrado. Ele viu o Filho de Deus ressuscitando. E então ele é cheio do Espírito Santo. Então algo aconteceu dentro dele que eu acho que todas aquelas coisas, inclusive eu acho que você que está nos assistindo, deixa eu dizer uma coisa, todas as coisas que acontecem na sua vida te preparam para algo. Isso é fascinante. O que acontece na sua vida, Deus está te preparando para algo. Até as suas mazelas que às vezes acontecem, Deus pega aquilo e te prepara para você saber, te mantém humilde. Eu acho que Pedro estava mansinho ali, Ricardo. Mansinho. Ele fala, sabe uma coisa, eu sei que eu sou homem. Eu preciso da graça de Deus. É isso. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da presença dele. Eu preciso. Então, eu acho que grandes homens e homens bem-sucedidos são homens que sabem, eu sou homem, mas eu sei que eu posso fazer em Jesus. Eu sei que se eu mudar a minha forma de pensar, eu posso alcançar aquilo que Deus tem para mim. Então, eu acho que isso é fascinante. Eu amo como você fala isso, olha porque aqui, café, chegou o café, a produção trouxe para nós aí. Essa produção daqui é violenta. Nós nem vimos, é o Anjo que colocou aqui o café. Ô, Júlio, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto muito de ambiência, né? Eu acredito muito nisso, assim, nessa atmosfera que é gerada, né, nas igrejas, em ambientes que você fala, nossa, que ambiente familiar. Que gostoso estar aqui, que gostoso estar aqui hoje com você. E eu creio nesse poder de transformação. Você começa a andar com pessoas que carregam essa metanoia, que carregam esse encontro com Jesus diariamente, você começa a se tornar igual a ele. E o evangelho é muito disso, não é? Assim, a proposta do evangelho é quem eu me torno. Não é quem eu me pareço ser, não é porque eu só vou também e dou aqueles tiros de evangelho, vou e volto. Mas quando eu me entrego e ando junto, eu me torno aquilo que eu estou acreditando, né? Então, eu não sei se você lembra daquela passagem que fala que Saul profetizou, né? Porque ele se misturou no meio dos profetas. Essa ambiência surgiu de metanoia. Um boato em Israel, até da Saul está profetizando. Como assim, né, cara? Como assim? Então, essa realidade que a gente está falando aqui, eu acredito que é muito propícia para você que está nos escutando aqui, de provocar uma atmosfera, né? Eu Fala acho um pouco que disso. Isso é violento que você falou, porque olha só, até Saul está profetizando, ele se misturou no grupo certo. Isso. Esse é um conselho para você. Para de se misturar com o grupo errado. Véio. Uau. Entra e trabalha com pessoas que jogam você para cima. Você fala assim, pessoas que têm uma mente transformada, sabe? Pessoas que vão falar, não, o Senhor está fazendo isso, eu creio, é possível, o Senhor está no controle. Então, eu creio que você pode estar no grupo errado, até mesmo nos vídeos que você assiste na internet, até nas influências que você recebe, de repente, você está no meio que te joga para baixo, te joga no lugar que você não deveria estar. Sim. E de repente você fala, olha, o Padovan está se movendo nesse nível. De repente é onde você se escondeu, é onde você está. Existe uma coisa que a gente fala muito pouco, né, sobre mente coletiva. Sim. Né? Principalmente quando a gente fala sobre cosmovisão. O que é mente coletiva? Você chega em algumas nações que às vezes a pessoa fala para você, não, aqui não funciona isso. Aqui não pode fazer. Mas muitas vezes é porque o avô dele fazia daquele jeito, porque o bisavô dele fazia daquele jeito, o tataravô fazia daquele jeito. É o que a gente chama no Brasil de tabu. Né? Ó, não pode comer manga com leite. Né? Por anos a gente falava, isso mata, não pode. Até que nós descobrimos que era um tabu, que não tem nada científico nisso. Né? Então, muitas vezes nós estamos envolvidos numa mentalidade coletiva que fala, não tem como, o evangelho é só isso aqui, não, é só isso aqui. Mas, de repente, você descobre em Jesus. E o Senhor te leva a andar com pessoas que têm um coração incendiado por algumas coisas, que falam, não, eu sei, é possível, o Senhor. Começa, sabe, por exemplo, começa a falar mal de alguém, daí a pouco outro está falando, começa a falar de coisa ruim. Vai falar, está ruim mesmo, não tem jeito, daí a pouco está todo... não é que você tem que anular as coisas negativas, mas você tem que falar, sabe de uma coisa? Eu não vou deixar uma mente coletiva me influenciar. Então, a metanoia passa por isso. Eu sou transformado ao ponto de dizer, sabe de uma coisa? A minha cosmovisão e a minha mentalidade coletiva é da cultura dos céus. Uau.
Então, por isso que não importa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Puf, essa é a cultura dos céus. Tudo posso naquele que me fortalece. Puf, essa é a cultura do céu. Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, que eu estou forte. Essa cultura do céu é como se nós encarnamos. Isso aqui é fenomenal. É como se nós encarnamos a cultura dos céus. É como se você fica encarnado da forma de pensar, que é o que diz em Coríntios, mas vós tendes a mente de Cristo. Então, a nossa forma de pensar tem que ser de Cristo. Sim. Né? Tem que ser do Senhor Jesus. Então, esse é um dos desafios que aplica tanto para a área da igreja, como para a área dos negócios, ou qualquer área que você vai se envolver, essa mudança e estar no grupo certo. Lindo que você falou, Júlio. Você falou uma coisa assim sobre a gente, às vezes, escutar coisa negativa, reclamações. Isso é um ambiente mesmo ruim. E Romanos fala pra gente assim, ó, não se conforme, mas transforme pela renovação do entendimento. O que eu entendo sobre isso? Eu não me conformar é eu não deixar as coisas de fora tomarem forma dentro de mim, mas eu me transformar pela renovação do entendimento é eu pegar as coisas de dentro e empurrar para fora e moldar uma realidade fora de mim. Exatamente. Com aquilo que está dentro de mim. Por isso que é importante a formação do céu, por isso que é importante você andar com pessoas que estão nessa pegada de construção, de saber sobre identidade, saber sobre propósito, porque também, às vezes a gente fala sobre propósito e o propósito não vai se cumprir se você não sabe quem você é. Porque você não tem como dividir aquilo que você não sabe nem entende, está dentro de você. Né? Mas quando você se entende, Júlio, isso é poderoso. Quando você sabe quem você é, você chega numa conclusão e fala assim, cara, isso não é sobre mim mais. Porque aquilo que está dentro de mim tem que ser dividido. Aquilo que eu encontrei, aquilo que me preencheu, eu preciso agora repartir para outras pessoas. Exatamente. Isso muda tudo na sua vida. Então, em cima dessa mentalidade, vou fazer uma pergunta para você, que é o tema de hoje. Como transformar aquilo que eu faço na minha missão de vida? Como transformar aquilo que eu faço no meu motivo de viver? Porque as pessoas tem muita gente que está escutando a gente aqui hoje que tem empresa, que é dono de alguns business, que trabalha para alguém, que desenvolve uma mentoria, que é coach, que é pastor, que tem ministério. Tem muita gente com coisas na mão, cara. E às vezes está na mão ali e ele não entendeu ainda como que ele faz aquilo ali ser um cumprimento do chamado dele, da vocação que ele tem em Deus. Entende? Se ele não entender isso, ele não saber como fazer isso funcionar conforme o design de Deus para ele, ele fala, não, isso aqui não é isso aqui não. Ele fica trocando de coisa, troca de igreja, troca de trabalho, faz outra coisa, faz outro curso. Nunca ele consegue identificar aquilo como algo que Deus pôs na mão dele para ele seguir e dar o jump dele. E você faz isso na sua vida. Fala pra gente isso, como é? Então, eu acho que eu vou falar 3 coisas que eu acho que eu acho que é relevante nisso. Eu não sei se você viu isso, né? Mas eu não sei se vai ajudar vocês que estão nos assistindo. Mas, primeira coisa, às vezes eu paro isso aqui, eu vou abrir meu coração a vocês. Às vezes eu estou sozinho e eu penso, meu Deus, eu tenho o melhor trabalho do mundo. Uau. Vou ser sincero para vocês, eu tenho que confessar. Às vezes eu estou sozinho e eu penso, meu pai, eu sou o cara mais privilegiado do mundo. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu descobri, sabe, tem tanta coisa que eu queria fazer e tudo mais, mas de repente eu falo, meu Deus, que privilégio estar servindo o Senhor e servindo os meus irmãos. Então, isso é algo que eu acho que o pessoal fala, Judson deve ter batido a cabeça, mas eu vou te ser sincero, servir Jesus, véio, é a melhor coisa do mundo. Você trabalhar para Deus é a melhor coisa do mundo. Você faz com alegria. Hoje mesmo eu estou escrevendo um estudo, que eu não vou falar o título, porque se eu falar o título vai complicar. Vai cair a audiência aqui? Não, o pessoal vai ficar falando, não, que hora que vai sair isso, que eu quero ouvir, é perigoso demais. Mas eu estava falando sobre a voluntariedade nessa parte desse estudo e sobre na alegria de fazer. Eu descobri que muitos ministros, que eu trabalho com pastores, né, Ricardo? Então, meu alvo principal, muitas vezes, são pastores. Muitos pastores perdem a alegria
de servir, porque eles não têm ciclos de sabático. O nosso pastor tem 5 semanas que ele está falando sobre descanso sabático, né? Tá. Ele não tem ciclos de parar. Eu descobri que quando você para e senta e observa, você começa a alinhar. Isso aqui é lindo. Isso aqui é uma chave. Uau. Quando você tem coragem de parar e descansar, de parar e olhar de fora para dentro aquilo que você está fazendo, muita coisa acontece. Se Deus não fizesse, se Deus não parasse, a gente estaria frito. Sim. Ele precisava parar? Não, Deus não se cansa. Sim. Mas quando ele criou a humanidade, né, quando ele a criação, né, a Bíblia diz que no primeiro dia ele criou isso, e aí no final do dia ele parou. Ele deu uma pausa. E a Bíblia diz que ele falou, uau, isso é bom. Daí a pouco, no outro dia, ele criou, deu uma pausa. Ele falou, nossa, velho, e aí? Bom, hein, velho? Bom demais. No outro dia, ele criou outra coisa, e aí ele cria o homem. E aí, quando ele cria o homem, ele deu uma pausa. Se ele não tivesse dado aquela pausa, a gente estava aí estando de marmanjo até hoje, porque ele não ia ver que não é bom que o homem fique só. Uau. Ou seja, quando Deus parou, quando você para, você tem a oportunidade de ver o que é bom e o que precisa ser ajustado. O Senhor parou e falou, sabe de uma coisa? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma adjutora, eu vou fazer para ele uma esposa. Que coisa fenomenal. Isso é fantástico, cara. Ou seja, todo homem, seja no ministério, seja no business, seja onde você tem que ter ciclos na sua vida, pausas intencionais. Eu estou te dando um segredo aqui. Você precisa ter pausas intencionais na sua vida, onde você vai ter reflexão, onde você vai ouvir outras pessoas, onde você vai observar o que você fez e o que você deixou de fazer. E sabe uma coisa que eu descobri? E esse é um testemunho pessoal meu. Quando Deus me fez tirar um sabático, e eu fui ali, cara, eu quero dizer para vocês isso, que eu olhei e eu tive um batismo de gratidão pela igreja. Eu me apaixonei pela noiva de Jesus novamente. Eu, de repente, cara, eu comecei a olhar e eu comecei a lembrar de irmãos de 20 anos antes que me serviram e eu não tive a oportunidade de apreciar o que aqueles irmãos fizeram por mim. Olha só. De repente, não é que o Senhor estava me cobrando. Eu parei e comecei a falar, uau! Não pode ficar empolgado, né? Tem que parecer inteligente. Eu vou falar um negócio aqui que vai ser uma bomba, parecendo tá? Nessas lives, estou parecendo inteligente aqui. Mas, véi, eu parei e eu comecei a falar, olha a esposa que eu tenho. Olha os filhos que o Senhor deu. Olha o ministério, olha o privilégio de servir a igreja, de estar... De repente, eu comecei... Porque quando você fica cansado, tudo está ruim. Sim. Daí a pouco você começa a reclamar, você começa a bater nas pessoas que estão perto de você. Sabe? Quando você não tem esse ciclo de ciclos de pausa, você começa a ver tudo ruim. Mas quando você... Isso aqui é um segredo, velho, tão violento. Se você entender os ciclos de pausa, você vai começar a apreciar as coisas boas que tem na sua vida. Eu quero fazer uma pausa aqui então agora, aproveitando que você falou. Tem um pessoal aqui, Ju, se inscrevendo tudo aqui. Eu queria que você escrevesse mais, você que está aqui, de estar ao vivo aqui no canal do Pastor Júlio de Oliveira, meu amigo. Escreve aí, faz sua pergunta, depois a gente vai interagir um pouquinho aqui, tá, produção? Vê aí para mim. Porque, Júlio, eu vou falar uma coisa que vai te provocar agora, porque eu te conheço. Vai te provocar bastante, em cima do que você falou agora. Eu queria que você analisasse isso. Eu passei por uma cirurgia agora, na coluna, né? Eu operei aqui pela frente, tudo mais, uma cirurgia complicada, que você sabe disso. Tive que trocar aqui um disco, fazer um replacement. E eu fui no médico, depois que eu operei, minha primeira consulta. Eu falei o seguinte, eu estou me sentindo bem, né? Então eu já quero voltar a fazer exercício, eu quero mexer no braço, já marco pra minha fisioterapia aí. Quando que eu volto pro jiu-jitsu, já tô bem, eu quero ir pra cima, tal, né? Resolver já. Aí o médico falou pra mim assim, deixa eu te falar uma coisa, Ricardo. Ele falou assim, a sua melhor recuperação agora vai estar no descanso.
Se você acelerar, fizer força, fizer o que você quer fazer, fisioterapia, exercício no braço, isso vai retardar a sua recuperação. A sua recuperação perfeita está no descanso. Eu falei, uau, isso mexeu comigo. Porque assim, eu estava querendo já acelerar muita coisa. Aí eu parei e falei, eu preciso respeitar o processo. Eu preciso respeitar o tempo de contemplação que você falou. Exatamente. Que é onde a gente vai entender tudo o que está acontecendo. Eu também vi isso. Eu também comecei a analisar sobre o amor da igreja, o amor das pessoas sobre mim, a minha casa, os meus filhos. É interessante isso, né? Até onde Deus te trouxe, Até o que o onde? Senhor já fez. E aí você começa a falar, aí você, isso é lindo, porque aí você fala, espera, deixa eu levantar minha mão e adorar Jesus. Deixa eu celebrar o Senhor. Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor cuida de mim. Porque nós somos infectados com uma mentira do resultado. Exatamente, a performance. Performance, você tem que ter o resultado, mas o resultado está, a Bíblia diz assim, aos seus amados ele dá enquanto dorme, enquanto descansa. Isso é um segredo, velho. Ou enquanto você dorme, Deus te dá o resultado. Então, as coisas precisam passar por esse ciclo de pausa. Então, você precisa identificar, Senhor, Você é poderoso, é uma confio chave em aqui para a Ti, galera que está aqui. eu preciso parar, eu preciso observar, eu preciso enxergar. O que não é bom? O Senhor falou, olha, eu fiz Adão, mas ele está sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Sabe de uma coisa? De repente você descobre, não, isso aqui eu estou fazendo sozinho, eu preciso de parceiros, eu preciso de irmãos. Você começa a observar essas coisas, aí você volta atrás e pensa nessas coisas. Então, essa é uma das coisas que eu diria. Você falou algo poderoso, cara, aqui agora. Cara, isso aqui é uma mentoria. Para quem está assistindo a gente aqui agora, vai pegando, cara. O Júlio falou algo aqui que tocou no meu espírito aqui, que eu vou falar para você agora. Ele falou assim, o que não é bom? Para pensar. Dá uma pausa e olha para sua vida e fala assim, o que não é bom? O que eu estou fazendo que não é bom? O que minha família está fazendo que não é bom? O que eu estou fazendo nos negócios que não são bons? O que eu estou fazendo na igreja que não é bom? O que não é bom, cara? É verdade. E interessante, eu vou confessar, eu quero confessar as minhas fraquezas. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu lembro no Brasil, nós estávamos construindo uma casa, nossa casa, missionário, aquela luta, aquele desafio, e eu me lembro que várias vezes eu acordava na segunda-feira ansioso para resolver os problemas. Meu Deus, tem que pagar essa conta, tem que resolver isso, tem que fazer aquilo outro. Aí eu lia pouco a Bíblia, ficava pouco com Jesus. Não é que tem que colocar um fardo sobre isso, né? Porque eu estava ansioso, então eu fazia a minha devocional rapidinho, lia. Eu sabia que não era o suficiente, um pouquinho corrido, e aí saía para fazer os telefones. Naquela época não se tinha celular como tinha hoje, WhatsApp. Né? Às vezes eu tinha que ir no orelhão, deixa eu explicar, existia uma coisa muitos e muitos anos atrás que se chamava orelhão. Você o pessoal não sabe o que é isso, não. Eu sou da época que tinha ficha. Caleb não sabe o que é isso. Caleb não sabe. Caleb nem sabe o que é isso. Ele pesquisou no Google. Pesquisa no Google, orelhão, telefone público. Às vezes eu tinha que sair, que a gente não tinha, onde a gente estava, não tinha telefone. Cabine, viu? Cabine do orelhão, né? Cabine do orelhão. E aí eu saía, tentava, ligava, resolvia, tentava encomendar. E aí voltava, falava, meu pai, nada do que eu tentei resolver deu certo. Aí eu senti o Espírito Santo perguntando, e aí, filhão, deu certo na sua força? Você correr e apavorar deu o resultado que você desejava? Uau. Você sair apavorado e ansioso, resolveu? Então, essas pausas, elas tratam com a nossa ansiedade e essas pausas revelam o nível de confiança que a gente tem em Deus. Uau. Isso é muito Exatamente. importante. Você fala, sabe, Senhor, eu tenho 1 milhão de coisas para resolver hoje, mas eu vou levantar as minhas mãos aos céus e adorar o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai à minha frente. Eu sei que o Senhor vai à minha frente. O Senhor cuida de mim. O Senhor é bom. O Senhor é doce. Então, essas chaves são muito importantes para a vida do negócio, para a igreja, para o ministério, aonde você trabalha. É uma chave de vocês. Sabe o que acontecia? O judeu, quando ele lia a Torá, pelo menos é uma coisa que eu fiquei sabendo, quando ele está lendo a Torá, chegava num lugar onde ele não entendia, sabe o que ele fazia? Ele não saía correndo para tentar entender, ele levantava a mão e adorava. Então, um dos segredos, quando a gente não está entendendo, levanta a mão e busca o Senhor, e adora o Senhor.
para e fala, Senhor, o que está no seu coração? Amém, amém. Essa é uma das Obrigado, José. É incrível te ouvir, assim, porque esse conteúdo, a gente está sendo muito intencional aqui, né? Com você que está aí assistindo a gente. Porque é um conteúdo complementar que realmente ele precisa ser o principal conteúdo da vida de muitos de vocês que estão aqui assistindo a gente. Porque não existe separação, né, de um mundo para outro mundo. O mundo dos negócios, o mundo da igreja. Não existe isso para quando você sabe quem você é, a mensagem que você carrega dentro de você. Você precisa entender isso, cara. Fala assim, eu vou assumir quem eu sou, onde eu estiver. Pode trocar o ambiente, pode trocar a circunstância, pode vir o que vier. Eu continuo sendo o mesmo cara. Justo, é aí que está o valor da pessoa, né? A gente fala assim, cara, eu estou enfrentando uma dificuldade, mas eu confio no Senhor. Tá tudo bem, eu confio no Senhor. Exatamente. Meu coração não muda com as circunstâncias. Exatamente, eu confio nele. Eu confio nele. E eu queria que você prestasse atenção, uma outra chave que eu entregaria para vocês, que é uma chave que eu estou tentando aprender. Sim. Tem um texto, vai sair daqui algumas semanas, uma mensagem pequenininha sobre isso que eu vou falar com vocês. Quando em Mateus 24, 45, Jesus conta uma história sobre um servo que o dono da casa saiu e falou com ele, agora eu vou confiar na sua mão a casa, cuida da casa. Então, provavelmente ele deixou a esposa, os filhos, né? Eu estou parafraseando, sim, a esposa, os filhos, os negócios, tudo na mão dele. Tem um versículo que diz assim, o servo achando que o seu senhor estava demorando demais, ele então pensou no seu coração. Olha só a forma de pensar. E uma tradução diz, ele disse no seu coração. E outra tradução diz, ele pensou consigo mesmo. Aqui, ó, a guerra, escuta isso, olha, a guerra está aqui. Na sua está aqui dentro, começa no seu coração. Ele falou, está demorando muito. O Senhor está demorando demais. Uau. A palavra usada ali é cronitzo, que significa delay, ou está demorando demais. Tá. E aí, quando ele viu que estava demorando demais, ele surtou. Começou a espancar os seus conservos. Ou seja, uma outra chave na sua vida é você entender o cronos de Deus. Perfeito. Se você não está paciente em esperar o tempo de Deus, isso aqui é muito forte, velho. Você acaba espancando aquilo que era para você celebrar. Uau. Você acaba queimando aquilo que era para você cultivar. Você acaba pisando naquilo que Deus te deu para guardar. Você acaba destruindo aquilo que Deus te colocou como mordomo. Porque você perdeu a paciência de esperar. Muitos homens, Deus deu para eles uma ideia. Você que trabalha na área de business, né? Sim. Então, eu não sou bom nessa área, mas só para dizer. O cara, por exemplo, tem uma ideia para o business que Deus deu para ele. Ele não tem paciência de esperar o cronos de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 6, os discípulos chegam para Jesus e falam, é agora o cronos para restaurar Jerusalém. Jesus vira para ele e fala, o cronos ou as épocas pertencem a Deus. Então, você precisa ter paciência de esperar o tempo de tudo na sua vida. Júlio, e quando você espera, você aciona o modo work in progress de Deus, né? Exatamente. Porque a Bíblia fala que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Exatamente. Se você não espera, você não aciona, você não vê um favor de Deus, você não vê. Exatamente. Então, interessante que naquele texto diz que se ele tivesse esperado, o Senhor ia voltar e ia confiar absolutamente tudo nas mãos dele. Sim. Ou seja, se você não consegue, a Bíblia diz que tudo é perfeito ao seu tempo. Se você não consegue confiar... isso aqui é profético. Escuta o que eu vou te falar. Se você não consegue confiar e esperar no Senhor. Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe, esse cronos, existe um cronos, existe um tempo perfeito para o breakthrough, para o romper na sua vida. E está chegando, mas você precisa... Aqui é a outra coisa também que a gente já falou antes. Se aquele cara tivesse amigos do lado, que falavam, não, cara, não surta não.
Deus é fiel, Ele vai cumprir. Por isso a vida da igreja é muito importante. Por isso irmãos que pastoreiam o seu coração é muito importante. Porque irmãos que pastoreiam o seu coração vão falar, cara, não surta não. Confia. Não, essa ideia é de Deus. Vão continuar orando, vão continuar buscando ao Senhor, vão continuar esperando, porque Deus tem o seu tempo perfeito. Talvez nem a hora ainda, vão esperar um pouco mais. Então, essa é uma outra chave muito violenta. Você não vai escutar muito aí não, né? No mercado, nas palestras, mentoria que você faz aí nos lugares. Mas se você quer se desenvolver, cara, você precisa. Toda pessoa que quer se desenvolver, ela se submete a uma liderança e ela participa de uma igreja. Para pensar nisso, Júlio. A gente tem que ter a igreja como um refúgio para nós. Olha, uma frase que Deus me deu esses dias, que você comentasse para a gente fechar aqui, para a galera depois interagir. Já estou interagindo aqui bastante. Uma frase que Deus me deu. Não existe futuro sem comunidade, cara. Come on, isso mesmo. Isso é um princípio. Cara, você está queimando no meu coração. Eu estou montando comunidade, estou fazendo grupo, eu estou montando tribo, eu preciso, porque eu preciso das pessoas. Porque a gente só é completo quando a gente busca no próximo aquilo que nos falta. Exatamente. O recurso está em pessoas. Quando Deus quer te presentear, Ele te manda pessoas, cara. Comunidade não é método, é um princípio. Princípio. Os céus funcionam em comunidade. Uau, fala um pouco disso pra gente. Abençoa a gente aí. Eu acho que essa é eu estou escrevendo algo até sobre isso. Comunidade é um princípio dos céus. Uau. Né? Comunitário às vezes funciona, não funciona, mas comunidade, os céus funcionam em comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos. Você já parou para pensar, se a igreja tivesse a revelação de comunidade, a sua empresa, o sucesso da sua empresa é o nosso sucesso, a gente está com você. O sucesso do seu casamento é o nosso sucesso, a gente está com você. O sucesso da criação dos seus filhos é o nosso sucesso. Sabe, essa revelação de comunidade precisa entrar na vida da igreja, onde nós entendemos, não dá para fazer sozinho. Uau. Não dá para fazer sozinho. É interessante que Jesus carregava esse conceito, por isso que Jesus virou para os discípulos e falou, me ajuda. Ora comigo. Ele entende o princípio de comunidade. Ele falou, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Ou seja, eu funciono por toda a eternidade nos céus. Isso é lindo, velho. Isso é lindo. É um dos conceitos mais profundos e que a igreja menos tem praticado, porque a gente acha que o nosso sucesso é individual. Uau. E cada um por si. Mas, na verdade, quando a gente entende que, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou bem-sucedido se você também não for. Então, e se você for bem-sucedido, eu também sou. Alegrai com os que se alegram, o princípio de comunidade. Chorai com os que choram, princípio de comunidade. Cada um ajude o outro, coopere um com o outro, servir uns aos outros. Tudo é princípio de comunidade, que é o segredo. Por isso, se você for pesquisar judeus ou outras empresas, outras nações que sempre têm prósperos daquela nação, são nações que entenderam o princípio de comunidade. Uma empresa começou, o outro está ali ajudando o outro. O cara está... Exatamente. Eles falam, não, a gente está com você, cara. O cara não vai sozinho. Não vai sozinho. Ô, Júlio, falando em sozinho, depois, se puder, a produção já checou as perguntas aí pra gente, tudo, né? Tá saindo legal o áudio na live aí? Todo mundo dá um... Voltou, né? Olha só, eu quero falar um princípio aqui em cima do que o Jesus está falando sobre comunidade, que é algo poderoso. Jesus, naquela última mesa que ele faz antes de morrer, com os discípulos, Júlio, que ele revela ali naquela mesa os segredos do coração do Pai dele. Uhum. Ele fala o seguinte, pessoal, esse aqui é o meu corpo que vai ser partido na cruz. Esse aqui é o meu sangue que vai ser vertido na cruz, em favor de muitos. E eu vejo um grande treinamento. Jesus falando assim, ó, até aqui eu tô indo com vocês. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Ele dá toda a instrução ali, mas ele está dizendo o seguinte, agora vocês vão seguir o que eu ensinei vocês. Vocês vão discipular as nações, vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Eu estou passando por vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Cara, olha o poder da multiplicação, até arrepia. Cara, é lindo isso, né? Eu estou contando com vocês, pessoal. Vocês são os caras que eu escolhi para propagar aquilo que Deus está falando para eu fazer e continuar aqui na terra. Vocês vão continuar o que eu comecei. Poder da comunidade.
O poder da multiplicação. Porque a gente acha, muitas vezes, que nós somos o fim das coisas. Mas nós somos sempre um processo, sempre um meio daquilo que Deus quer fazer. Vai continuar, cara. Verdade. Concorda, Júlio? Verdade. Isso é poderoso, né, cara? É poderoso. A gente está num processo, nós somos. O conceito de ser parte de corpo, né? É muito importante, né? Eu tenho considerado isso muito. Eu tenho falado que nós vivemos na década do corpo. Por isso que a gente está assustado com tantas coisas que têm acontecido, alguns escândalos, dói em você, porque é você. Né? Eu acho que a revelação do corpo é a chave para essa década. Eu tenho orado e eu creio que o Senhor quer que a igreja seja um corpo, onde a gente fala, sabe de uma coisa? Quando Daniel orou no capítulo 9, ele falou, Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Ou seja, ele tinha um conceito de comunidade. Nós falhamos, mas ele nem tinha nascido ainda. Ele era menino ainda quando aconteceu os pecados ou as coisas, mas ele entendeu que eu sou parte disso. Olha só. Então, quando eu sou parte disso, eu falo, sabe de uma coisa? We can do it. A gente pode fazer isso. Pode fazer. Nós podemos caminhar nisso. Então, eu creio que Deus está levantando um povo que entende metanoia. Amém. Existe transformação. Amém. Tem uma mente mudada que fala, sabe de uma coisa? Eu preciso de gente comigo. Eu preciso de pessoas que pastoreiam o meu coração, que cuidam de mim. Então, isso é fenomenal. E eu estou percebendo esses dias, Júlio, que Deus tá atrás dessas pessoas, cara. Deus quer derramar recursos em pessoas, derramar ideias, projetos. E isso só vai acontecer se a gente conseguir dar a mão um para o outro mesmo. Né? Não vai ter como a gente carregar tudo que tem que carregar sozinho e nem ir para um lugar sozinho. Só faz sentido se eu tiver essa mentalidade mesmo de comunidade, como você falou, que é a linguagem do céu, né? Façamos nós, né? Façamos, né? Verdade. Quem fez, nós fizemos, né? Verdade. Não é um homem, cara, nós fazemos, nós fomos, nós vamos realizar. Vamos nós para essa terra, né? Vamos nós para esse novo lugar. Vamos abrir uma empresa, vamos abrir um negócio. O que a gente pode criar hoje de negócio que vai impactar a vida de muitas pessoas, não a minha vida? Isso é um segredo para quem tem negócio, né? O que o meu business resolve? O que meu business abençoa as pessoas? O que eu posso entregar de valor que vai transformar uma comunidade, um bairro, uma cidade, uma nação, o mundo todo? Aí eu acho que esse conceito de comunidade na igreja, ela carrega uma revelação de graça e de favores, de amor, uma revelação de responsabilidade. De repente, quando você entende comunidade, você entende como você é privilegiado e você entende a responsabilidade da cidade. Aí, quando você pensa no negócio ou qualquer outra coisa, você pensa, espera aí, nós vamos fazer algo para mudar a nossa cidade. Você nunca pensa sozinho, você pensa reino, você Sim. pensa cidade, você pensa nação. Você pensa, não, nós vamos mudar a nossa nação, nós vamos mudar a nossa cidade, nós vamos abrir algo aqui que vai mudar. E pastores vão começar a entender que eles precisam lançar esses jovens a ter uma mentalidade transformada e, mais do que isso, falar com eles, vai sonhar, vai ter ideias. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar graça. E aí vamos junto orar, vamos. A comunidade nunca mata os sonhos que Deus te dá. Essa é uma coisa maravilhosa. A revelação de comunidade, ela não é um lugar de matar sonhos, na verdade, é uma estufa de fazer esses sonhos crescerem. Então, não existe sonho doido ou ridículo. Conta, vem, compartilha, nós vamos te incendiar e te ajudar a alinhar para você chegar onde é. Sabe o que eu percebi esses dias, Judson? Algo muito interessante, vou te falar que eu não te falei ainda. Eu fui para um evento em Nova York de investidores, e eu fui fazer um pitch de vendas lá para um negócio que eu estou montando, né? E eu fui lá, fiz meu pitch de vendas, tinha algumas empresas, e a minha empresa foi uma das escolhidas a evoluir o negócio, né? Tipo assim, passei nessa, assim, gostei, quero conversar. Eu falei, cara, que legal. E teve uma mesa lá, 1 hora, e nessa mesa todo mundo foi falando um pouco do business, tal, né? E você, o que você faz? Eu sou pastor. Cara, foi um choque na mesa. Eu era o único pastor ali, né? E eu falei um pouco do meu projeto, que tem a ver com o reino, que tudo que a gente faz é de reino, não tem como. E expliquei tudo, eles gostaram, me aconselharam, querem conversar um pouco mais, estamos conversando. Mas eu me senti feliz e, ao mesmo tempo, eu falei assim,
eu preciso incentivar mais pessoas que tem o coração que está pulsando os projetos de Deus a entrar no marketplace com mais intenção e mais força. E eu fui lá nesse dia, entreguei, falei. A hora que eu falei quem eu era, o que eu fazia, o meu chamado, aí apareceu um monte de gente depois. Aí fiquei pensando, opa, peraí. Cara, a gente tem que ser intencional e publicar realmente o que nós fazemos, por que nós fazemos. E a hora que eu volto para cá, eu venho para um culto, direto de Nova York, para um culto aqui na igreja. A hora que eu chego aqui, eu falei, nossa, meu, aqui, olha só, aqui é minha casa, aqui é meu lugar de lançamento. É para cá que eu venho, aí os pastores vêm e me lançam, eu vou de novo. Aí eu vou no congresso, faço um evento, dou uma palestra, volto para casa. Para onde eu vou ser aconselhado, cuidado e impulsionado de novo. Esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel. Como igreja, né? Por isso você falou para os jovens, é isso, né? Exatamente, eu acho que essa metanoia, estou falando a palavra metanoia, Sim. essa mudança de conceito, de entender, esse arrependimento, essa mudança de direção. Por exemplo, nós, porque eu falo para líderes, estou falando para pastores, nós temos um entendimento de que nós fomos chamados para agregar. Então, o nosso sucesso está em ajuntar. Se a gente tiver um tanto de gente na nossa reunião de domingo, olha, estamos bem-sucedidos. Mas o nosso sucesso não é quantas pessoas nós agregamos, mas quantas pessoas mudam, quantas pessoas nós lançamos. Enviamos. Quantas pessoas nós enviamos no destino que Deus tem para elas. Exatamente. Essa aí é outra chave, não é o destino que eu tenho para elas, Exatamente. mas o destino que Deus tem para elas. Cada um de vocês tem um destino que Deus tem para você. Nosso chamado não é falar, você foi chamado para ajudar a cumprir o meu destino, porque eu sou pastor da igreja. Isso não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é, nós líderes estamos aqui para te ajudar a encontrar o destino de Deus para a sua vida. E nós vamos te empurrar, te lançar com amor, com graça, com ousadia para aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus tem algo maravilhoso esperando você. Então, esse é o nosso chamado, né, velho? Lindo que você falou, assim. Eu queria, Judson, agora, para a gente ir para o nosso fechamento aqui, encorajar as pessoas que estão aqui nos escutando agora, ao vivo aqui. Queria que você fizesse sua pergunta aí, que você aproveitasse, né? O pastor Justo está aqui, eu posso contribuir também, colaborar, porque eu sei que esse tempo do Justo é muito precioso, eu sei que Deus sempre se manifesta com uma resposta para o coração daqueles que estão com fome. Eu sei que tem gente aqui precisando, uma pessoa perguntou aqui, o Carlos Clay falou assim, olha, como eu posso me manter focado na espera de Deus? A espera nos deixa ansiosos. Os problemas do dia a dia, como lidar com isso? O que você pode falar, Júlio? Eu estou esperando, estou ficando ansioso na espera. O que eu posso fazer para virar esse jogo? Acho que a primeira coisa que eu diria para você é, eu sei exatamente o que você está falando, porque apesar de que nós pregamos, né, e falamos com toda veemência, mas no dia a dia a gente luta com todas essas coisas. Tem dia que você acorda de manhã e fala, meu Deus, e agora? Eu pensei que ia acontecer e não aconteceu. Senhor, eu estou esperando. Senhor, o que está acontecendo? E vez após vez, né, é um exercício que eu tenho que fazer. Eu tenho que voltar para Ele. Eu tenho que ir para o lugar secreto. E sabe, um exercício que eu tive que aprender a fazer é lembrar, foi o Senhor que fez a promessa. E conversar com Ele, Deus, eu vou confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor me ama. E outras coisas também que nos fazem perder isso é porque, no meio do caminho, nós começamos a ouvir vozes que não são as vozes de Deus. Uau. A gente ouve as vozes das nossas experiências do passado, de pessoas que nos decepcionaram. Nós ouvimos as vozes da nossa... deve ser alguma coisa errada na sua vida, Deus te abandonou. Isso não vai acontecer, não, porque você é vacilão. A gente precisa começar a ouvir a voz do Senhor que diz, filho, eu estou com você. Confia em mim. Espera. Eu estou com você. Calma. Vai dar certo. Nós estamos nisso juntos. Sabe, eu me lembro algumas vezes, Ricardo, que eu chegava de desafios terríveis. E eu me lembro que eu precisava de uma resposta maravilhosa.
E eu orava e esperava, mas de repente Jesus me dava um versículo. Não temas, eu sou contigo. Não falava a resposta que eu queria, mas ele simplesmente falava, estou aqui, filho, fica tranquilo. Isso era o suficiente para mim andar mais 10 quilômetros, mais uma semana, mais um mês. Então, essa presença de Deus é a coisa mais importante para você não desistir. Corre para Ele. Segura a orla do manto dele. Uau. Jesus ensinou, né? Jesus falou, se você tem uma mulher que tinha um juiz iníquo na cidade e ela não largou, ficou na porta dele falando, resolve a minha. Então, e Jesus mesmo estava falando, seja chato comigo, não tem problema não. Vem atrás de mim todo dia e fala, Senhor, eu estou te esperando. Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, o Senhor não é um juiz iníquo, o Senhor é um juiz justo. Então, eu confio no Senhor. A minha alma diz que não vai dar certo, mas o Senhor diz, confia em mim. E eu estou confiando no Senhor. Sim. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Eu vou soltar uma chave, como Jesus está falando aqui, para quem está nos assistindo também aqui, Judas. Tinha a oportunidade de colocar um pad aí, não tem pad não. Mas, Judas, pega o violão aí, cara. O pad do violão? Faz um pad no violão. Eu creio que as pessoas estão sendo abençoadas. Eu quero compartilhar algo aqui para você que vai realmente mudar um pouco a sua configuração mental para essa confiança que o Jesus está falando aqui, que é absurda. Eu passei por uma fase agora de cirurgia, né? Isso marcou muito a minha vida, porque Deus falou que ia me mudar por dentro. Deus falou comigo assim de uma forma impressionante. Um dia eu te falo como foi que eu escutei a voz do Senhor mesmo. Falei, peraí, será que é isso mesmo, né? Tô ficando louco, será, cara? Deus falou assim pra mim, eu vou, tipo assim, vou aproveitar a situação aqui e vou mudar você por dentro. E eu, nesse processo todo, eu tava querendo entender por que Deus não me curava. Cara, eu tô orando há tantos anos e orando por cura de pessoas, que a gente é pastor e ora e unge às vezes, e impulsiona e ministra a cura, e eu mesmo, cadê a minha cura? Cadê aquilo que eu tô precisando, né? E eu entendi, né, que eu precisava passar por um processo. Deus usou exatamente esse processo de cirurgia na minha coluna para me moldar algumas coisas, inclusive a minha confiança em Deus. E eu lembro que Jesus foi até a minha porta de casa, assim, porque uma pessoa se manifestou na porta da minha casa e eu falei, não é possível, esse cara é Jesus, cara. Porque eu tô aqui para sair, tô preocupado com o dinheiro, em pagar a cirurgia, que é caríssimo aqui. Como é que eu vou pagar isso aqui? Se eu não pagar, eu não vou operar. E eu precisava operar, porque você perder o movimento do braço, olha a situação. Isso vai ficar complicado, você sabe disso. E uma pessoa na porta da minha casa, assim, apareceu e falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Não se preocupa não, cara. Se o recurso aparecer, é porque Deus tá mandando o recurso pra você operar. Se não aparecer, você não vai operar, cara. Aí eu tive que confiar naquela palavra. Aí eu descansei e falei, é verdade, se Deus tem um plano em tudo isso, Ele vai me dar o recurso ou não vai dar o recurso. Se Ele não der o recurso, é porque não é para operar. Ele tem outro caminho. Tem outro caminho. Só que Deus, ele quer ver essa entrega nossa de verdade. E eu precisei entregar de verdade isso para Deus, para viver o sobrenatural de Deus. E uma pessoa fez um zelo para mim, mandou um depósito. Eu falei, até liguei pra pessoa, o que é isso aqui, cara? É um patrocínio? É um metanoia? Não, senti no meu coração de abençoar você. Eu falei, Jesus é incrível. Verdade. Ele me ensinou a confiar até a última instância. Confia. Então você que está ansioso aí, passando por uma situação, um momento que você não está entendendo, cara, confia, descansa no Senhor, aciona o modo favor de Deus. E porque tudo coopera para quem ama a Deus e anda segundo o seu propósito. Então tudo está cooperando, a luta coopera, a batalha, o que está acontecendo, o assalto, a traição, tudo cooperou, tudo formou você para o próximo salto. Quando eu entendi isso, eu falei assim, tá tudo bem, cara. Tudo está acontecendo conforme os planos de Deus. Verdade. Porque a Bíblia fala em Salmos que todos os nossos dias foram escritos por Ele, sem nenhum dia desses dias existirem ainda. Então
Então eu falei, eu vou andar sobre a minha história, eu vou andar sobre aquilo que Deus escreveu em confiança. Eu sinto que eu só não preciso me distrair, porque eu só preciso olhar para Ele e seguir. Aleluia. Se eu continuar olhando, confiando, eu vou andar sobre as águas. Eu vou andar, eu tô andando. O Júlio está andando, nós estamos andando, você vai andar também. Então, assim, confia no Senhor, né? Amém. Confia, a metanoia, né? A mudança de comportamento, ela vem a partir de um arrependimento. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve uma atitude no seu pensamento, primeiramente. Jesus passando no meio da multidão, muita gente tocando Jesus, e era uma mulher impura, porque ela tinha uma hemorragia já há muitos anos, 12 anos sem participar de um culto, 12 anos sem poder aparecer na rua, 12 anos se escondendo, porque a sociedade falava, você é impura, você não pode nem tocar em ninguém. Se você tocar no lençol, tem que lavar o lençol. Se dormir numa cama, tem que lavar a cama, o lençol. Se você tiver com seu marido não pode nem tocar você. E se você morrer, tem que ficar alguns dias separado da gente ainda, porque tem que te lavar e purificar você antes de enterrar. Era complicada a situação daquela mulher. Mas ela aparece no meio da multidão, cara. E ela enfrenta a rejeição, ela enfrenta os religiosos, ela enfrenta alguém que pode olhar pra ela e falar assim, meu, o que você tá fazendo aqui, cara? Olha essa mulher. Mas não, ela enfrenta tudo aquilo e ela pensa na mente dele, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela pensa isso. Então a metanoia, a mudança de comportamento e pensamento, o meta, né, além, acima, sobre, ela é além do seu entendimento, e você tem que pensar, se eu apenas confiar em Deus, Ele vai fazer. E foi o que ela fez. Ela primeiro pensou, depois ela agiu. E quando ela age, ao invés de ela contaminar Jesus, porque todo mundo que ela tocava era contaminado, quando ela age, que ela toca em Jesus, ao invés de ela contaminar Jesus, Jesus contamina ela com a cura, cara. Verdade. Sai virtude, Jesus ele para assim, alguém me tocou, peraí, cara. Então, gente, se você pensar em Jesus e confiar e falar, eu vou tocar nele, Aleluia. vai sair virtude hoje para a sua vida. Vai sair hoje aqui, Aleluia. nessa live aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que a gente devia orar por vocês que estão nos assistindo. Quando você estava falando aí, Ricardo, eu lembrei de uma canção muito, muito antiga que a gente gravou, que fala mais ou menos assim: tuas promessas nunca falharão, o teu amor não tem fim, a tua graça me alcançou, a tua graça me alcançou, fiel, amigo, fiel. Tem uma parte que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, mesmo assim eu Amém. confiarei. Em meio a tudo isso, em meio a tudo isso eu confiarei. Em meio a tudo isso eu adorarei. Em meio a tudo isto eu confiarei, fiel, amigo, fiel. Amém. A única coisa que a gente tem é Ele. Cara. É Não Ele. tem pra onde ir. É Ele. Ele é fiel, Ele cumpre as promessas. Glória a Deus, né? sim. Aleluia. Ô, Júlio, se alguém perguntou como entender o tempo, o modo de Deus, para saber se eu estou no lugar certo, né? Você falou uma chave no começo. A paz, né? Que excede o entendimento, ela te mostra se está no lugar certo ou não. Né? Exatamente, exatamente. Tá em paz, porque assim, às vezes estar em paz não significa que você não está numa linha de colisão, numa linha de desconforto. Tem que separar isso, né? Às vezes, né?
E a definição de paz é muito importante, né? Sim. Porque a Bíblia fala sobre 2 pazes. Jesus fala, a minha paz vos dou. Ou seja, existe uma paz que Jesus te entrega. Sim. Você está no meio da tempestade. Exatamente. A paz que Sadraque, Misaque e Abednego tiveram no meio da fornalha é sobrenatural. Alguém deu para eles aquela paz. Exatamente. Como que você está passando por isso, velho? E você está adorando? O que está acontecendo? O que tem? Não está em nós, vem de alguém. Ele diz, a Jesus chegava no lugar e falava, Shalom, a minha paz, recebe a minha paz. E ele diz assim, ó, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a minha paz, ela excede o entendimento. Fala assim, uau, eu não entendo, eu devia estar surtando, arrancando os cabelos. Estranho, né? Mas eu estou rindo, eu estou adorando. Tem algo que Jesus nos dá no meio da tormenta que você não entende. Então, muitas vezes a tormenta não para, mas o seu coração aquieta. Uau. E você confia no Senhor, aí está resolvido. Sim. Porque é aquilo que você falou. Se Deus der o dinheiro, bem. Se Ele não der o dinheiro, a coisa está resolvida. Porque eu estou em paz. Eu confio nele. Essa paz, dinheiro no banco não resolve. É verdade. Essa paz, ter carros confortáveis, casas confortáveis, o ministério com milhares e milhares de pessoas, empresas e tudo mais, não resolve. É uma paz que só em Jesus você consegue. É verdade. Amém. Glória Júlio, a Deus. queria te agradecer mais uma vez, viu? Bom demais, ó. Bom demais, gente, estar com vocês. O Júlio é esse cara que eu falo, o cara com respeito, é o nosso pastor, nosso amigo. Invadi aqui o canal dele para poder falar sobre Metanoia, sobre Meta Experience. A gente quer de verdade que você tenha essas experiências, assim, né? Escutando pessoas de verdade falando do bastidor da intimidade com Deus, o bastidor dos negócios, muitas vezes, que a gente olha para a situação, às vezes, de um business e fala assim, meu, aqui é só Deus, cara. Então a gente está aqui hoje para te encorajar a ser quem você é. Às vezes você passa por situações, Deus permite isso, não para que você repita e reprove e não passe no teste. Deus não te põe em teste para você repetir, Deus te põe em teste para te treinar, para preparar o seu salto para o próximo nível. Então você está aqui hoje assistindo a gente, é porque Deus marcou esse dia. E se está passando por algum problema, é porque Deus quer que você entenda o real valor que você tem, o real valor que Ele tem, né? O plano dele para você. É para isso que Deus põe a gente às vezes em provas, para a gente olhar para nós, olhar para Ele e falar assim, peraí, agora eu sei o que mais importa, agora eu sei o que mais tem valor. Eu tenho valor, Jesus é a minha salvação, Ele é que vai me dar direção, todo o meu negócio, todas as minhas finanças, toda a minha família, tudo é dele, então é para Ele que eu vou viver a partir de hoje, por isso que eu estou sendo treinado. Pensa nisso e compartilha com o seu amigo esse conteúdo aqui, mostra para alguém aquilo que Deus está falando, porque foi muito profético aqui, tem coisas que a gente falou que é para agora, tem coisas que vão acontecer amanhã e depois de amanhã. Deus ele sempre revela pra gente o futuro por meio dos profetas. Deus nunca faz nada na nação sem tocar nos profetas e mostrar pro povo, né? Então tá aqui um profeta de Deus, uma pessoa que a gente respeita muito. E eu sei que você vai ser abençoado, foi abençoado. Eu queria me despedir aqui, depois pedir pro Júlio fazer a consideração final, porque o canal é dele e ele me abençoou com essa oportunidade. Obrigado, Júlio, mais uma vez. Bom demais. Abençoa o povo, Júlio, isso aqui. Aleluia. Queria orar com você, abençoar a sua vida, sua família, sabe? Esse versículo está ressoando. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe, está na hora de... Eu sei que você tá aí, parou para assistir esse vídeo, eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Pai, nós queremos orar agora, agradecendo pela tua presença, Sim. Senhor Jesus. Pelo teu amor por nós, Senhor Jesus. Essa noite nós queremos dizer que nós confiamos em Ti. Ó Deus, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Sim. Espírito Santo, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor Jesus, derrama Teu óleo fresco, derrama Tua graça, derrama Tua unção sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, meu Deus, pelas empresas, pelas igrejas, pelos ministérios, Senhor Jesus. Nós queremos dizer, Pai, que o resultado pertence ao Senhor.
Meu Deus, que o Cronos pertence ao Senhor. O Senhor tem o melhor tempo, Senhor. Nós confiamos no Teu tempo e nós entregamos nas Tuas mãos tudo, Pai. E confiamos em Ti. Espírito Santo, vem com a Tua graça sobre cada pessoa que está nos assistindo. Teu Espírito Santo visite eles com óleo fresco, com unção e com graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. É isso. Obrigado. Ó, não esquece de dar um like, manda esse conteúdo para alguém. Vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. Um beijão, nós amamos vocês. Amém. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu.